professor Valdênia e o nosso grupo está aqui para apresentar para vocês um pouco da pedagogia de Paulo Freire, considerado o mentor da educação para a consciência. Em seu método, que traz o seu nome, Paulo Freire, ele traz um método de alfabetização de adultos que vale e é considerado como um pensamento totalmente e assumidamente político. Político em relação a quê? A conscientizar o adulto da sociedade opressora, os adultos oprimidos. Oprimidos em relação a quê? A desigualdade social e a forma em que a educação é tratada, tanto para a classe burguesa como para a classe baixa. Paulo Freire foi o mais célebre educador brasileiro, com atuação e reconhecimentos internacionais, principalmente no período em que ele ficou exilado, atuando em outros países na década de 60, até o seu retorno no final da década de 70 para o Brasil. O seu objetivo maior da educação é conscientizar o aluno, principalmente os mais desfavorecidos, fazendo com que eles entendam a sua situação de oprimidos e agir em favor de sua própria libertação. Nós temos como exemplo, dessa própria educação para a libertação a questão das suas obras, a educação como prática da liberdade. Aqui nós temos a pedagogia da liberdade, nós também temos a pedagogia da autonomia, que nossos colegas vão falar mais adiante. Esse método Paulo Freire, ele traz 3 etapas para a chegada até essa conscientização do alfabetizando. A primeira etapa é a que o educador ele vai tomar consciência do conhecimento de mundo, dos conhecimentos que o aluno tem. A segunda parte é voltada para explorar essas questões junto com o educando, para ser finalizada em uma terceira etapa, em que volta-se o abstrato para o concreto, é a etapa da problematização. Por exemplo, se nós vamos trabalhar com donas de casa, qual será o tema gerador? Pode ser a palavra mãe, pode ser a palavra de alguns utensílios domésticos, como pá, panela. Para quê? Para que ela tome consciência. Quem é essa mãe? O que ela faz? Quais são os desejos dessa mãe? E assim, essa problematização leva à consciência do papel dela na sociedade para, assim, concretizar com a sua própria alfabetização. Ele foi convidado a ser consultor educacional das igrejas em Genebra, na Suíça, onde ele prestou consultoria educacional para países africanos, do continente africano, onde ele ajudou bastante as pessoas na alfabetização no período em que esses países estavam em processo de independência. Já em 1980, 10 anos depois que ele lecionou em Harvard, ele retornou ao Brasil depois de 16 anos de exílio e escreveu 2 dos mais fundamentais componentes para sua obra, que foi A Pedagogia da Esperança, em 1992, e A Sombra desta Mangueira, que foi publicado em 1995. Depois do exílio ao Brasil, ele foi professor na Unicamp, ele foi professor na PUC de São Paulo e também foi secretário de Educação do município de São Paulo. 6 anos depois da morte da sua esposa, ele se casou novamente com uma ex-aluna dele, do Colégio Oswaldo Cruz, em Recife, Pernambuco. E durante os 10 anos que ele foi consultor especial, ele ajudou muitos os países africanos que falam a língua portuguesa, e durante toda a sua trajetória ele foi nomeado doutor honoris
por mais de 28 universidades em vários países e teve suas obras traduzidas em mais de 20 idiomas, o que é uma façanha muito grande para um simples pensador nordestino e brasileiro. E o que temos, e a herança que Paulo Freire deixou para nós foi a questão do pensamento libertador, da educação libertadora, que o professor tem a liberdade do aluno. A questão não é o aluno e nem o professor, e sim o método usado entre um e outro. E as suas principais obras, até hoje, elas são usadas como referência e como exemplos. Vamos falar sobre as contribuições de Paulo Freire para a educação do século XX ao século XXI. Paulo Freire foi um dos educadores mais influentes do século XX. Revolucionou, o mundo da educação. Ele percebia que a educação tradicional ela não estava sendo tão eficaz para o crescimento e desenvolvimento pessoal do aprendiz. Então, ele criou novas formas para transformar essa educação de um jeito bem melhor do que o que a educação tradicional poderia oferecer. Neste período passados, a educação tradicional era apenas passiva, ela não dava o direito do aluno dialogar com o professor. Era apenas o professor que era o dono do saber, o detentor dos conhecimentos, e o aluno ele tinha apenas o direito de escutar, ouvir a lição, que o professor estava passando, e desta forma assim ocorria, o processo de aprendizagem daquela época. Paulo Freire, ele imaginava numa forma diferente, que ele via o aluno não só como um ouvinte, ele via o aluno como uma pessoa que poderia ter senso crítico, poderia ter opinião própria e também seus próprios conhecimentos que ele vinha trazendo de fora da escola. Então, ele criou a filosofia do diálogo. Essa filosofia do diálogo, ela tratava da educação como se fosse uma educação democrática, em que o aluno ele também tinha direito de ter um pensamento crítico, ele tinha o direito de se manifestar, ele tinha o direito até mesmo de manifestar suas dúvidas, seus problemas de aprendizagem e assim dialogar com o professor para que o processo de aprendizagem desta forma pudesse acontecer. Paulo Freire sugeriu que a educação ela tinha que ter 3 pilares para poder acontecer de forma eficaz, que era a educação crítica, a consideração do conhecimento do aluno e a sala de aula aberta para discussões. Ou seja, a educação crítica como o aluno na educação, assim, não só como professor, ele tinha o direito de repensar aquilo que estava ensinado em sala de aula. E assim, desta forma, mostrar suas dificuldades, seus dilemas em sala de aula e desta forma dialogar com o professor, não só como professor, mas como todos os alunos que vivem ao seu redor. E a consideração do conhecimento do aluno. Ele acreditava que não só o conhecimento do professor era importante ali naquele momento da fase do aprendizado, o conhecimento do aluno, aquele conhecimento pessoal que ele trazia de casa, do cotidiano, ele também valia a pena para o processo de aprendizado. Ele tinha o direito também de expor, de compartilhar tudo aquilo que ele conhecia com a prática de aula do professor, Não só o professor lá falando, mas o aluno também ele tem direito de compartilhar aquilo que ele sabe,
e assim acrescentar algo a mais no momento da aprendizagem. E a sala de aula aberta para discussões, como eu venho dizendo, as discussões do conhecimento, né? O aluno tem um ponto de vista dele, tem os conhecimentos deles pessoais, né? Então, a escola, ela para ser democrática, o aluno ele tem vez e voz e o direito também de expor aquilo que ele está pensando naquele momento. As obras de Paulo Freire. Paulo Freire fez seu primeiro livro em 1961, que foi A Propósito de uma Administração. Em 1963, ele fez o livro Conscientização e Alfabetização, uma nova visão do processo. Em 1967, ele fez o livro Educação como Prática da Liberdade. Em 1970, ele fez um dos seus livros mais famosos, que foi Pedagogia do Oprimido. Ele foi traduzido e vem sendo publicado em mais de 20 idiomas e apresenta o método Paulo Freire, que é a proposta pedagógica mais importante pensada para o terceiro mundo. A Educação em Mudança ele fez em 1979, deu continuidade em 1982 com o livro A Importância do Ato de Ler em 3 artigos que se completam. Em 1991, ele fez Educação na Cidade. Em 1992, Pedagogia da Esperança. Em 1993, fez Política e Educação. Em 1994, Cartas a Cristina. Em 1995, A Sombra desta Mangueira. Em 1997, ele fez 2 livros, que foi Pedagogia da Autonomia e Mudar é Difícil, mas é Possível. Em 2000, ele fez A Pedagogia da Indignação. E em 2001, ele fez o seu último livro, que é Educação e a Atualidade Brasileira. Paulo Freire é considerado o patrono da educação. Ele contribuiu com uma gama de obras e por isso recebeu o título de Doutor Honoris Causa por 27 universidades por seus trabalhos na área educacional. Recebeu, entre outros, os seguintes prêmios: Prêmio Rei Balduino para o Desenvolvimento, Prêmio Unesco da Educação para a Paz e Prêmio Andrés Belloda, Organização dos Estados Americanos como Educador dos Continentes. A sua imagem deu origem a diversos outros prêmios. A Câmara de São Paulo, por exemplo, criou o Prêmio Paulo Freire, que reconhece iniciativas de inclusão social e desenvolvidas por professores da rede municipal de ensino.